exposição que está patente na vossa escola, que salvo erro junto à biblioteca, que está aqui na Alexandre Herculano, a exposição à procura de 6 em 6 milhões. Em primeiro lugar, queria agradecer ao convite feito pela doutora Emília Mota e também, de certa maneira, à direção o facto de ter caminhado toda esta iniciativa, aliás, pela segunda vez. Por isso, sem mais, vou entrar no tema que traz hoje, falar como é que apareceu este trabalho, que está ali assim junto à biblioteca da Escola Secundária Alexandre Herculano, que foi um fruto do trabalho de 2 grupos de alunos do 12º ano da Escola Secundária de Vilela, no tempo em que havia o projeto, no ano letivo 2009-2010. A vossa colega, Ana Mela, não é? Falou sobre a história da Irene Sandler, e a história dela, em 2005, tornou-se mundialmente conhecida também por causa do trabalho de alunas americanas que, numa escola dos Estados Unidos, desenterraram, digamos assim, a sua história e fizeram uma peça de teatro sobre a história da Irene Sandler e, nessa altura, contactaram com a Irene Sandler e foi aí que a sua história tornou-se, ou seja, ela já era conhecida, completamente conhecida na Polónia, mas mundializou-se o conhecimento desta história. E por isso, eu vou explicar um bocadinho o processo que levou a esta exposição. Esta exposição começou porque na Escola Secundária de Vilela em Paredes, desde 2008, que existe um projeto chamado Projeto Nomes e Olhares para a Memória e o Ensino da Shoah, e que começou porque 2 professoras dessa escola foram a Israel, assim como a doutora Emília, participar no primeiro curso para professores portugueses sobre o ensino e a memória da Shoah, do Holocausto. Por isso, nós participamos desse primeiro curso e, como resultado dessa participação, 2 docentes da escola criaram um projeto Nomes. O que é que o projeto Nomes pretende? Pretende transmitir o que é que foi o Holocausto, mas, acima de tudo, ligado à filosofia educativa do Yad Vashem, que foi o local, a instituição de ensino superior que nós frequentamos, explicar como é que devemos ensinar, transmitir e colocar os alunos a pensar sobre o Holocausto. Porque quando nós falamos em Holocausto, eu espero que a gente saiba o que é que estamos a falar. Estamos a falar do genocídio, do assassinato em massa de um povo, neste caso específico, o povo judeu, ainda que os nazis não tenham percebido, como disseram as vossas colegas, exclusivamente os judeus. Eles tinham mesmo uma política para, nomeadamente, para perseguir as pessoas que as consideravam deficientes, não é? Consideravam diminuídas, e fizeram uma política de eutanásia relativamente a essas pessoas que não tinham nada, eram alemães, arianos, como eles as classificam. Mas o que é que o Holocausto tem de diferente? O Holocausto foi um extermínio sistemático e industrializado e que se traduziu naquilo que se considera um número que está representado naquela, não sei se conseguem ver, naquela fotografia de uma pedra que eu retirei dos jardins do Yad Vashem, que é um número escrito, que é o número 6 milhões, porque é um número que vulgarmente se costuma atribuir para o número de judeus assassinados durante o Holocausto. No entanto, quando se fala do Holocausto, não falamos de números. Não é de números que devemos falar, mas sim das histórias, dos rostos, dos nomes que estão por detrás desses números. E por isso eu trago uma outra imagem, que é uma imagem
imagem das fichas de testemunho que sobreviventes ou familiares das vítimas preenchem para resgatar esses nomes à história. Por isso, na maior parte dos campos de concentração e dos campos de extermínio nazis, não se fizeram registros de quantas pessoas foram lá assassinadas. Então, quantos foram? A pergunta é sempre uma dúvida e essa dúvida foi muitas vezes usada para negar que o Holocausto aconteceu. E o Yad Vashem criou um sistema online em que familiares ou amigos de pessoas vítimas do Holocausto que tiveram conhecimento que essas pessoas morreram, fazem uma ficha de registro, onde é que essa pessoa nasceu, onde é que se suspeita que essa pessoa morreu, quais foram, quem era a sua filiação, cidade de nascimento, etc. E com isso, o Yad Vashem já conseguiu recuperar cerca de 4 milhões de nomes. Por isso, de qualquer das formas, voltamos aqui a falar de números e, efetivamente, quando fomos visitar o Museu de Auschwitz em 2009, mais uma vez, aquilo que ressalta são os números, neste caso, explicados através de imagens. Esta é a exposição tradicional que está patente em Auschwitz. São toneladas de cabelo que estão a ver por trás daqueles vidros. Os milhares de malas dos prisioneiros, os óculos, os penicos, os sapatos, as roupas de criança. E por isso, se isto foi encontrado em Auschwitz depois da libertação pelas tropas soviéticas do campo, é porque alguma coisa lá aconteceu efetivamente. No entanto, esta exposição que nos mostra estas toneladas, estas imensas quantidades de sapatos, etc., pouco nos dizem sobre quem foram as vítimas. E por isso, para mim, muito mais significativa esta outra exposição que estava no pavilhão francês, em que nos mostra uma exposição muito simples, apenas com fotografias. Fotografias de prisioneiros judeus franceses que foram assassinados em Auschwitz. E essas fotografias foram encontradas dentro daquelas malas que vimos há bocado. E aparece em cada fotografia, aparece a data em que o comboio partiu do local de deportação e a data em que foram assassinados em Auschwitz. 2, 3 dias, por isso que eles conseguiram sobreviver. Mas quem foram estas pessoas? Quem eram estas crianças? Quem é que elas gostavam? Que sonhos é que elas tinham? O que é que morreu com estas pessoas? As pessoas todas morreram, o que é que morreu com elas? Ao fim e ao cabo é isso que nós tentamos, através do nosso projeto na escola, é fazer com que os alunos percebam que não é de números quando falamos da solução final do problema judeu. Esta expressão, solução final do problema judeu, foi a expressão usada pelos nazis para nomear o tal extermínio. E se nós costumamos usar a palavra holocausto, não é a palavra mais correta, porque a palavra holocausto em hebraico significa sacrifício. Ora, os judeus não foram em sacrifício para as câmaras de gás. Depois também se usa a palavra shoah, que em hebraico significa destruição, catástrofe. É uma palavra mais correta que o holocausto, mas mesmo assim nós, por norma, ligamos as palavras destruição e catástrofe a uma coisa natural, não a algo humano. Ora, não foi por causas naturais que os judeus foram assassinados pelos nazis e por isso, se calhar, nós devemos utilizar a expressão que eles usaram mesmo para isso, solução final do problema judeu, uma expressão que foi criada mais ou menos em 1940
1941 e completamente assumida numa reunião que fez ontem, por isso, 71 anos, a 20 de janeiro de 1942, na casa de Wannsee, junto a um lago lindíssimo, perto de Berlim. 15 figuras do nazismo, das mais altas individualidades dos ministérios nazis, reuniram-se para dizer em 90 minutos, a Operação do Malva, que nós temos agora, em 90 minutos decidiram como é que iam pôr em prática a solução final do problema judeu e o que é que eles queriam com essa solução final é exterminar 11 milhões de judeus. Um dos documentos dessa reunião é uma lista, uma reunião secreta, obviamente, hoje é que temos conhecimento de como é que as coisas aconteceram. Um dos documentos era uma lista onde estavam discriminados todos os judeus que existiam na Europa e vinha lá Portugal. Portugal e os seus 3 mil judeus estavam na lista para serem eliminados. Mais devagar. Ok. Então, se só tenho 5 minutos, temos que encurtar muito o que está. Por isso, a filosofia educativa que está por trás do trabalho que fizemos na escola fazem avaliar tudo isto sob 3 perspectivas: a perspectiva das vítimas, a perspectiva dos observadores passivos e como é que se passa da posição do estatuto de observador passivo para o justo entre as nações e percebermos que os perpetradores não eram pessoas, não eram psicopatas. Alguns eram, mas a maior parte não eram psicopatas, eram pessoas normais e vulgares como nós. E uma das mensagens que eu costumo transmitir aos meus alunos quando estou a estudar isto é que eu, naquela altura, naquela época, com aquelas condições, com aquela educação, não sei o que é que teria sido. E o que nós devemos estar é atentos e críticos àquilo que se passa à nossa volta para percebermos o que é o bem e o mal e quando tivermos que escolhermos o bem. Eu, só também para entrar um bocadinho só sobre a exposição, queria só explicar como é que o extermínio poderia ter sido possível e hoje nem sequer estamos aqui a falar destas coisas. Em Treblinka existiu um dos 6 campos de extermínio nazis, onde morreram 870 mil pessoas. Nesse campo, nada existe do que lá foi feito. Absolutamente nada. O campo existiu em pouco mais de um ano. Costuma-se falar que Auschwitz é o exemplo do campo de extermínio, porque morreram lá mais de 1 milhão de pessoas, mas Auschwitz funcionou entre 1941 e 1945 e Treblinka funcionou apenas por pouco mais de um ano e lá foram assassinadas 870 mil pessoas. E nada lá existe, porque após uma revolta dos prisioneiros, o campo foi arrasado, foi tudo deflorestado, foi posto uma família de ucranianos a trabalhar naquele local e por isso não existem lá praticamente provas do que aconteceu. Por isso, existe apenas um memorial que aqui está, com o nome das comunidades judaicas que desapareceram com o extermínio nazi e uma placa com o nome de uma personagem que a doutora Garcia vai falar. É o único nome que está, de uma pessoa que está referenciada no memorial da Treblinka, que é Janos Korczak, e crianças, cuja história depois a doutora Garcia irá falar. Por isso, para verem como era tão fácil fazer desaparecer um povo e não haver depois testemunhas. Até porque hoje em dia estão a desaparecer quase por completo das testemunhas da época deste acontecimento. Por isso, a exposição que está lá fora foi um trabalho de recuperação da memória. Pretendia ser de 6 pessoas que morreram no Holocausto através do contacto de familiares dessas pessoas, que nos iriam dar, os alunos iriam dar testemunhos, fotografias, documentos,
A ideia partiu da leitura deste livro, Os Desaparecidos à procura de 6 e 6 milhões, de Daniel Mendelsohn, e então nós queríamos à procura de 6 e 6 milhões, para ser representativo dos 6 milhões, tratamos 7 pessoas, 5 histórias, e aqui neste diapositivo vocês podem ver em cima, a preto e branco, as pessoas que morreram no Holocausto, em baixo os familiares que nos deram o seu testemunho. Eu só salientei 2 histórias, a história da Lili Brodain, que nos foi contada pela sua sobrinha, que pouco sabia sobre a tia, sabia que o pai tinha uma fotografia que a tia lhe tinha oferecido quando o pai fugiu de Viena, e que tinha uma dedicatória atrás que a tia passou, e enquanto nós fizemos o nosso trabalho de pesquisa, viemos a saber que a tia também sabia que ela tinha sido deportada para o gueto de Opole, na Polónia, e depois, durante a nossa investigação, qual foi a nossa surpresa quando num dos arquivos austríacos encontramos um relatório da Gestapo em que o Lili Brodain tinha fugido desse gueto e voltou a ser apanhado em Viena, e depois é que não se sabe ao certo onde é que ela morreu. Por isso acrescentamos alguma coisa à história que a família tinha sobre esta vítima. Outra história que está contada nesta exposição é das meninas Lea e Esther Müller, que morreram, são 2 entre 1,5 milhão de crianças que foram assassinadas pelo nazismo. As crianças foram um dos alvos do nazismo, porque quando os judeus chegavam aos campos de concentração e aos campos de extermínio, as crianças não serviam para nada e, por isso, como não serviam para trabalhar, eram das primeiras vítimas. Estas 2 meninas foram assassinadas em Treblinka, juntamente com a mãe e um outro rapazinho mais novo, de 2 anos, e quase toda a família que está ali representada naquela fotografia. Quem nos contou a história de Lea e Esther foi o seu meio-irmão, Abraham Milgram, professor no Yad Vashem, de nacionalidade brasileira, porque o pai destas meninas tinha imigrado para a Bolívia pouco tempo antes da guerra começar, não conseguiu vistos para levar a mulher e as filhas, e só soube que praticamente toda a família tinha morrido após o final da guerra. Não foi o pai que contou, já para terminar, não foi o pai que contou ao filho esta história. O silêncio dos familiares, por vezes, era muito significativo. O Abraham foi um historiador e estudou também o que aconteceu à sua família. Pronto, resultou nesta exposição. Este ano estamos a estudar o reverso desta medalha, por isso, em 2009 e 2010, estudamos pessoas que morreram no Holocausto. Este ano estamos a estudar pessoas que sobreviveram ao Holocausto, tendo passado por Portugal, refugiadas em Portugal, através do contato com alguns desses refugiados que ainda estão vivos ou familiares desses refugiados. Muito obrigada por